uma trajetória em ascendência do Vélez Camaquã, sendo elogiada no país inteiro. Para quem gosta de futsal, tem acompanhado o Vélez, e agora está chegando então esses momentos de competições importantes que nós vamos ter do Vélez nesse ano de 2025. E é por isso que nós vamos conversar com o Gustavo, que é o treinador da equipe, e também com o Rodrigo, que é o preparador físico. Os dois têm uma grande responsabilidade, né? Que é para manter o alto nível do Vélez nessa temporada e melhorar o máximo possível também para esses grandes desafios. Vamos começar conversando com o Gustavo. Seja bem-vindo novamente aqui no programa. Obrigado, é sempre um prazer estar com vocês, falando de Vélez, falando de futsal, então me sinto honrado com a oportunidade. Bom, Rodrigo, primeira vez que vem aqui conversar com a gente, falar um pouco sobre a preparação física dessa gurizada, que não é uma tarefa fácil, né? É, Muito obrigado pela oportunidade. Um momento importante, né? Esse início de temporada, a gente prioriza a preparação física, é a base para a temporada. A gente tem muitos desafios esse ano, né? Para elevar cada vez mais o Vélez e Camaquã no cenário. Então, é aproveitar, desfrutar, fazer o melhor trabalho para que a gente consiga lograr os nossos objetivos no ano. Bom, conta um pouco para a gente sobre como é que é essa preparação física, né? A gente está vivendo dias muito quentes também, é mais um desafio, né? Em meio a essa preparação física desses atletas, os atletas que tiveram um curto período de férias e já retornaram às suas atividades, e em um curto espaço de tempo, quando a gente viu, já tinha um anúncio do seu primeiro amistoso contra uma das grandes equipes de futsal do nosso país. Como é que é preparar essa gurizada para esses confrontos? É um desafio, o calor tem sido mais intenso do que era na média, né? Então, a gente teve que ter muito cuidado quanto a isso, porque com o calor gera muita desidratação, a gente teve que adaptar algumas relações de treino, né? Trocar alguns turnos em algum momento, mas nada fugiu muito do que a gente esperava, a gente conseguiu atingir os objetivos físicos para a gente dar o início da temporada. Acabou acontecendo que a gente enfrentou a CBF, que é uma equipe referência, já como o primeiro desafio da temporada no amistoso, e a gente tem ainda amanhã pela frente novamente, mas é tentar também balizar aquilo que a gente conseguiu produzir nesse período de pré-temporada para fazer ajuste e já ter uma noção de onde, né, em que pé a gente está dentro da preparação. Bom, vamos conversar um pouquinho com o Gustavo, que é o treinador da equipe. Gustavo, como é que foi esse critério de escolha, né, de realizar um amistoso? Geralmente a gente imagina, eles vão começar o primeiro amistoso, vai ser com uma equipe menos tradicional, uma equipe que supostamente seria um adversário mais tranquilo para como primeiro amistoso. E quando a gente se surpreendeu, não é a CBF, né? O primeiro desafio. Como é que foi esse critério de escolha? Na verdade, as equipes desse nível, né, de liga nacional, eles se apresentam muito cedo, porém na nossa região a gente tem poucas oportunidades de jogos num nível tão alto. Então aconteceu que a CBF entrou em contato, tendo em vista que eles tinham já jogaram uma competição e vai iniciar outra agora. Então nessa lacuna eles queriam um desafio, então acabaram entrando em contato conosco. Quando nós pensávamos no nosso planejamento, também entendíamos a importância de um jogo antes de Carlos Barbosa, porém a gente não poderia perder a oportunidade de enfrentá-los. Então acabou acontecendo meio às pressas e a gente fez a partida lá em Carlos Barbosa. A gente entende que talvez o maior segredo para uma preparação é de fato se desafiar. Então a gente tinha ali a oportunidade de mensurar realmente que nível estão os nossos atletas, que nível está a nossa equipe, a nossa preparação, e realmente tivemos muito êxitos. Eu acho que foi uma ótima oportunidade. A gente fez um grande jogo contra uma das principais equipes, tanto de talento individual, né, então reúne ali os principais jogadores da modalidade, mas também quanto organização, com um grande treinador, uma grande estrutura que se mantém com uma base de um ano para o outro, que isso é um ponto muito positivo também. Então, além da gente recém se apresentar, nós estamos montando um novo grupo com muitos atletas novos, então isso tudo dificulta um pouco esse processo inicial, e tendo em vista tudo isso que eu estou contextualizando, a gente se portou muito bem, e mesmo que o resultado positivo não venha, e aí independente se é a CBF ou seja lá quem for o adversário, a gente sempre entra para competir, para vencer. Eu acho que o desempenho foi muito válido. Pois é, justamente isso que eu ia falar, né, sobre qual é a sua avaliação sobre os atletas do Vélez Camaquã nesse confronto contra a CBF. Nós tínhamos muitas curiosidades, porque tínhamos uma amostragem de treinamento e ela era muito boa. Então, além de ser um primeiro jogo, também é um início de trabalho com bola. Então, a primeira parte ela é iniciada com um viés totalmente voltada para a parte física com o professor Rodrigo.
que é o meu braço direito nesse trabalho desde o ano passado, então ele acaba exercendo muito mais até do que o próprio papel dele, pela capacidade que tem, e a gente foi construindo o nosso modelo. Só que boa parte dos treinamentos, ela fica mais sobre responsabilidade dele nesse início de temporada. Os meus trabalhos com bola, eles são executados com uma participação, um percentual muito menor das sessões de treinamento e com a proposta feita por ele, construída, né, pela nossa comissão. Então, inserir a bola nas atividades, mas não um treinamento com ajustes, parado, com bola parada, com muita repetição, com intervenções. Era uma atividade sempre com uma intensidade muito alta. Então, a gente vai para um jogo contra a CBF sem estar com a equipe totalmente pronta, longe disso. Então, a gente deve ter tido em torno de umas 4, 5 sessões, talvez, com mais interrupções, onde eu poderia estar voltando o treino, parando, transmitindo informações para os atletas, porque no primeiro momento era muito mais a parte física e evidência. Então, tendo em vista tudo isso, foi uma surpresa extremamente positiva. A gente percebe um grupo extremamente competitivo, os atletas buscando resultado a todo momento. Então, quando a gente assume um desafio, um risco tão grande de jogar uma primeira partida contra uma equipe tão forte, a gente corria alguns riscos realmente de desconfiança interna, daqui a pouco dos próprios atletas entre eles, caso o resultado não acontecesse, da própria diretoria, né, que nos deu todo o respaldo para que fizesse, patrocinadores. Então a gente acabava correndo um risco muito grande, os atletas se provaram ali e mostraram que realmente a gente está no caminho certo e a gente foi muito assertivo nas escolhas que foram feitas para essa temporada. Bom, você pretende promover algumas mudanças na equipe do confronto que vai acontecer amanhã? Como é que está a tua análise? Como é que está a preparação para enfrentar novamente a CBF, só que dessa vez em casa? Nós temos desfalque de 2 atletas, o Otávio, que é um atleta da cidade, que acabou sentindo uma lesão durante os treinamentos, já não jogou em Carlos Barbosa. E a gente teve a infelicidade de um atleta contratado, que é o Gustavo Daniel, que vem da equipe do Taubaté, já com experiência de Liga Nacional também, que acabou quebrando o nariz no treinamento, num lance, uma total infelicidade, e ele ficou de fora. Dessa forma, acaba que a gente não tem outras opções, né, então não existiu uma convocação, todos os atletas que estavam à disposição foram para a partida, e dessa vez se repete a convocação. O que a gente ganha é que um atleta como o Chitão, que recém tinha se apresentado, já foi para a partida, dessa vez ganhou mais algumas sessões de treinamento, mas vão ser 2 sessões de bola, de um amistoso para o outro. Então a gente vai ajustar algumas coisas de forma pontual, assim como a gente tem vídeos, né, tudo aquilo que a gente constrói pré-jogo, mas não vão ter muitas mudanças, principalmente em elenco, né, mas algumas adaptações para que a gente consiga competir no nível ainda maior contra a CBF e se possível for, conseguir um resultado positivo dentro da nossa casa. Bom, a gente sabe que o ano passado foi um ano, que encheu o torcedor de alegrias, né, a atuação do Vélez Camaquã. Mas para os desafios desse ano, houve a necessidade de ajustes, de novas contratações, com isso alguns jogadores acabaram deixando o elenco, o que é completamente normal dentro de uma equipe de futsal. Quais são as principais mudanças que a gente tem nesse elenco para essa temporada? Até para eu me fugir, mas para deixar bem claro para a torcida, para todos que assistem, mais do que o resultado final de jogo, né, amistosos preparatórios, a nossa preocupação está em desempenho. A gente busca o resultado, mas analisa muito o desempenho. E sobre essas mudanças, nós buscamos alguns atletas com experiência de liga nacional, acabamos fazendo uma equipe mais jovem pela intensidade dos jogos, então hoje nós vamos pegar confrontos com nível físico muito maior. A gente percebe contra a CBF que foi 2 tempos muito distintos, né. O resultado final da partida acabou 4-2 para Carlos Barbosa, mas se nós formos dividir em 2 tempos para mensurar melhor, a primeira etapa acabou 2-0 para Carlos Barbosa, a segunda 2-2, foi onde a gente conseguiu encontrar um pouco o tempo do jogo, a gente saindo de uma pré-temporada também tem algumas dificuldades físicas, mas estou falando isso para fazer uma síntese de que é outra competição que não tem nem comparação com aquilo que a gente viveu. Então, o Vélez Camaquã está dando um salto muito grande e a gente precisa que todo mundo entenda que colocar o Vélez no patamar onde está sendo todo estruturado para que a médio e longo prazo ele alcance é um processo extremamente difícil. Então nós vamos competir contra as principais equipes da modalidade numa das ligas mais difíceis do mundo. Então a gente buscou peças que atendessem à necessidade nos duelos tão difíceis que a gente entende que vai precisar. Então vai ser jogos onde a gente vai precisar defender muito, se dedicar muito, em termos de transições, a gente entende que
É uma partida onde na Série C nós tínhamos um controle maior do jogo pela qualidade dos nossos atletas, pelo volume de treino que nós tínhamos, mas hoje se inverte um pouco, né? Então o Vélez na Série C, onde era um dos principais investimentos, agora numa Liga Nacional existe uma outra realidade acima da gente, então estamos buscando alguns degraus, mas vai ser com muita entrega, muito comprometimento, e hoje a certeza é de que estamos no caminho certo. E como é que está sendo a receptividade, a nível nacional do Vélez, tendo em vista que é o novato, né, a equipe novata dentro da liga, em meio a tantos clubes tradicionais que nós temos dentro da liga, surge um Vélez, uma equipe lá de Camaquã, uma equipe do Rio Grande do interior do Rio Grande do Sul, onde praticamente nenhuma dessas equipes conhece. Como é que está sendo essa entrada do Vélez na liga? Isso é até válido falar, porque quando nós vamos atrás das nossas contratações, isso tudo acaba sendo um empecilho, né. Então nós sabemos da seriedade do trabalho, nós sabemos tudo que está sendo construído aqui, mas gera uma desconfiança de fora, porque não é algo comum uma equipe no segundo ano a nível profissional disputar uma liga tão grande, faz necessário um investimento tão alto, e aí não falo de folha salarial, falo de estrutura mesmo, então serão muitas viagens ao longo do ano, nós faremos pelo menos o triplo de jogos do ano passado, então requer todo um investimento por trás para que isso aconteça. Isso acaba gerando uma desconfiança. Então, nas contratações, muitas vezes a gente precisa provar muitas coisas, assim, para que as pessoas conheçam. E eu acho que muito em breve o Vélez já vai estar num outro patamar onde os próprios atletas vão querer estar aqui por tudo que a gente está vendo, mas hoje acaba que a gente precisa fazer uma força a mais para que os atletas estejam aqui. Mas existe muita curiosidade, a gente recebe muitas perguntas e até os próprios atletas contratados, eles recebem de outros companheiros, né, de outras equipes. Então todo mundo quer saber o que está acontecendo aqui, quem é essa equipe, porque sabe da dificuldade, né, do que é uma competição desse nível e percebe também toda uma organização. E é muito importante falar que tudo isso é feito através dos patrocinadores que nós temos, o próprio poder público que apoia muito o futsal aqui, e sem isso não teria como acontecer o Vélez. E isso tudo está chamando a atenção para quem está de fora, porque uma equipe nova, tão estruturada, é algo que precisa ser valorizado e estamos tomando uma notoriedade que vai ser muito importante para a caminhada do clube. Bom, eu questionei o Rodrigo agora durante o intervalo comercial sobre a quantidade de jogos nesse ano de 2025. Ele disse para mim: "Olha, Ju, é no mínimo 60 jogos", ou seja, é um número muito significativo, são muitas viagens, né. Como é que você está preparando essa questão física desses atletas para aguentar esse tirão? Como eu disse, né, são 60 jogos, nós temos 12 meses só no ano, né, então vai ser muita viagem, vocês vão ficar daqui a pouco mais tempo na estrada do que propriamente dentro de sua casa aqui em Camaquã. O momento importante para a gente trabalhar a parte física é agora, né, que os campeonatos ainda não começaram, porque depois que começa, como tu bem disse, é muito uma relação de viajar, descansar, jogar, 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 descansar, viajar. Então, a nossa relação de treino ela se torna muito mais ajuste, taticamente falando, algumas relações físicas para a gente ter uma manutenção, conseguir deixar esse período em que eles estão bem preparados maior, porque o desgaste é natural, né? A viagem pesa muito, o jogo é muito desgastante, a tendência é que com o passar da temporada se tornem, jogos cada vez mais competitivos, é um desafio muito grande, mas a gente já planeja desde agora, enfrentar esses desafios para dezembro. Então, quando a gente senta para preparar uma pré-temporada, a gente já leva em consideração o fator, o número de jogos, o calendário que a gente vai enfrentar e eu acredito que a gente está bem preparado para passar por isso. Gustavo, passando esse amistoso contra a CBF amanhã, quais serão os próximos compromissos do Vélez? Nós teremos uma sequência de jogos agora, o Rodrigo pode me ajudar, ele é muito melhor que eu, o HD dele recebe mais informações, armazena melhor. Nós vamos para Bagé na segunda-feira, depois nós temos uma partida em casa e fora contra Rio Grande, é uma equipe que disputa a federação. Depois nós vamos enfrentar Nadas Branco, que fora de casa, que é em Rio Pardo, uma equipe que está na Série B também e um nível muito forte. Então são desafios que a gente precisa enfrentar, porque são duas competições totalmente diferentes, né. Então quando
nós jogamos uma liga nacional, existe um padrão de quadras, todas no mesmo metragem, né, de 40 por 20, igual a nossa aqui em Camaquã, mas a realidade do gauchão é totalmente diferente, então nós enfrentamos quadras muito menores, que impacta muito na forma de jogar aquele jogo. Então são duas competições bem distintas, então a nossa ideia, em termos de preparação nesse momento, é conseguir oportunizá-los experiências diferentes para que a gente seja mais preparado possível para os desafios que virão aí na frente. Então, já em abril, inicia, final de março, nós temos a nossa estreia na Liga Nacional. Agora, pelo dia 26, deve ter a reunião onde vai estabelecer os confrontos, como vai funcionar o calendário. A nossa Taça Farroupilha, que no ano passado fizemos a final contra a CBF, inicia em abril, e na sequência também o Gauchão já deve começar, então serão muitos jogos ao longo do ano e acontecendo de forma simultânea também as duas competições. Para a gente finalizar, até porque o programa já está chegando aqui ao fim, eu acompanho muito nas redes sociais que as pessoas comentam a respeito do Vélez. E um questionamento que eu vi, e eu acho que vale a pena perguntar agora, neste momento, é sobre a estrutura do Ginásio Municipal de Esportes aqui de Camaquã. Algumas pessoas questionaram, mas será que a quadra, né? Será que o ginásio de Camaquã tem uma estrutura para receber um jogo da Liga Nacional? Como é que você que tem uma experiência, né, pode relatar isso? Hã, eu acho que é muito bacana também do pessoal entender, o tamanho da estrutura que se tem em Camaquã. Então o que é feito aqui é algo fantástico. Para que a gente pudesse disputar a Liga Nacional, tivemos que nos adequar a normas que são estabelecidas para esse padrão de quadra, como eu bem disse. Então o Vélez terão algumas pequenas reformas para se fazer, mas é uma estrutura que comporta os jogos como poucas, né, aqui no nosso estado. Então está validado graças a tudo que é proporcionado para Camaquã mesmo, a nível de poder público, enfim, todos os envolvidos ali conseguem dar a condição de Vélez estar participando de uma competição tão grande. Bom, deixa eu agradecer ao Gustavo, que atendeu o nosso convite para estar aqui hoje, juntamente com o Rodrigo, para falar um pouco sobre essa trajetória do ano de 2025, né, esse pontapé inicial do Vélez nas competições, começando por esses jogos amistosos contra a CBF. Obrigado pela presença de vocês. Eu que agradeço, é muito bom estar falando de futsal, é algo que a gente passa o dia todo conversando, a nossa vida é isso, e poder transmitir para as pessoas, primeiro a nossa paixão e buscando mais apreciadores da modalidade é sempre válido, e estar aqui com vocês é muito gratificante. Então, obrigado pela oportunidade novamente. Obrigado pela visita, Rodrigo. Muito obrigado, agradeço o espaço, espero que Camaquã possa desfrutar do Vélez, disputando a Liga Nacional, né, que se faça presente no ginásio, nos apoie, porque é uma parceria que anda junto, né. O Vélez, ele existe para o município, assim como o o membro do município, o cidadão, ele também tem o direito de desfrutar desse momento.